Olá, boa noite. Boa noite a todos e todas que me acompanham aqui pelo Instagram para ter mais conhecimento a respeito de direito previdenciário. Estou aqui eu para mais uma noite com vocês, mais uma noite aqui de quinta-feira. Então, todas as quintas-feiras eu estou aqui falando com vocês a respeito de direito previdenciário. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas. Minha sogrinha chegou aqui agora, gente. Estou recebendo a visita dos meus sogros. Boa noite, Romilda. Seja bem-vindas. Seja bem-vinda. Bom te ver. Aguardando as pessoas chegarem para a live. Mais uma live hoje a respeito de direito previdenciário. Direito previdenciário é um tema que atende a todos nós brasileiros, né, que estejamos aqui no Brasil ou fora do Brasil, né? Afinal de contas, somos todos contribuintes aí para o INSS. O tema hoje, gente, é a análise de CNIS. Então, aqui no mês de setembro, eu venho falando com vocês a respeito de aposentadorias. Então, na primeira semana, primeira quarta-feira, eu falei aqui a respeito da aposentadoria programada, a aposentadoria que passou a ter vigência, que passou a existir para aqueles contribuintes que foram inseridos no sistema a partir de 14 de novembro de 2019. Foi quando nós tivemos uma reforma da Previdência aqui no Brasil. Tá? Boa noite a todos. Denilson, boa noite, seja bem-vindo. Elias, boa noite, seja bem-vindo. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Marlene, bem-vinda. Bela Home, bem-vinda também. É um prazer falar aqui com vocês, falando de direito previdenciário. Então, repetindo, o tema hoje é a análise de CNIS. CNIS, que é um documento importantíssimo para quem quer se aposentar, tá bom? Então, como eu estava explicando, em setembro eu estou falando a respeito de aposentadorias. Então, na primeira semana eu falei da aposentadoria programada, válida só para quem começou a contribuir a partir de 14 de novembro de 2019. Nós tivemos a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, basicamente, e as pessoas vão poder se aposentar por idade, tendo 15 anos de tempo de contribuição, as mulheres, 180 meses de carência, homens, 20 anos de contribuição, 65 anos de idade e 180 meses de carência. Já na semana passada, na quarta-feira passada, foi mais puxado aqui o nosso estudo, né? Nós falamos de vários tipos de aposentadorias possíveis para aquelas pessoas que não conseguiram se aposentar antes da reforma, mas que já contribuíam, já tinham uma expectativa de direito, ou seja, elas vão ter aí as aposentadorias das regras de transição. Então, eu expliquei para vocês cada tipo de regrinha de transição. No final da live, eu conversei com algumas pessoas, esclareci algumas dúvidas. E hoje a gente vai fazer da mesma forma, tá bom? Eu vou falar para vocês aqui a respeito do CNIS e, posteriormente, mas no final da live, nós vamos poder conversar a respeito de dúvidas. Aí vocês vão poder trazer, se vocês quiserem, situações de casos de conhecidos ou de vocês mesmos, para que eu possa esclarecer melhor, tá bom? E já agradeço vocês pela presença mais uma vez. Vou apresentar aqui minha sogra. Vem cá, Dona Elita. Hoje eu tenho uma companheira aqui, gente. Dona Elita, minha sogra, é uma bênção de pessoa, né? Tá me visitando hoje. Aí ela mandou um olá para vocês, tá? Aqui tem outra visita também, deixa eu mostrar. Esse aqui, ó, Fujão. Aqui, ó, tá nervoso porque eu peguei ele aqui, ó. Tá nervoso porque eu tirei ele do sono, gente. Bom, esse é o pirata. Obrigada, Dona Elita.
Bom, então vamos lá para o que interessa, né? Vamos lá para a nossa live, nosso assunto de hoje, análise de CNIS. Uma boa noite novamente, tá? O CNIS, gente, o que é isso? Algum de vocês já ouviu falar a respeito de CNIS? Eu falo muito aqui para vocês aqui pelo Instagram. Por quê? Porque é um documento importantíssimo, gente. Esse CNIS, basicamente, é o que o servidor do INSS olha de cara para saber a sua situação previdenciária, tá? Então, muitas vezes, você acessa as informações lá no meu INSS e vê lá a simulação para você aposentar. Aí eu falo, gente, não confia muito nessa simulação. Por quê? Porque tudo depende da análise do seu CNIS. E afinal, Jaqueline, que bicho é esse? Morde? Não morde? É de comer ou não? O CNIS, gente, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nele vai ter toda a sua informação previdenciária, todo o seu histórico com relação ao INSS, tá? Eu trouxe até hoje uma colinha para variar, né? Eu sempre gosto de trazer um roteiro, mas hoje eu tive que trazer tudo pautado para eu não me perder aqui na hora de explicar para vocês, porque é muito cheio de detalhes, tá? Como eu sempre falo, eu sou advogada, eu não sou professora. O que eu quero é poder passar para vocês informações para quem tiver interesse, né? Vocês que são os heróis da resistência, que sempre estão aqui comigo semanalmente falando a respeito de direito previdenciário. Então eu venho trazer informações para vocês justamente para quando chegar a hora de vocês aposentarem, vocês não terem problemas com o INSS, vocês poderem ter aí o benefício deferido logo. E a análise do CNIS, ela é muito importante por isso, porque lá vai ter todas as suas informações previdenciárias. O CNIS, gente, ele também é chamado de extrato de contribuição, de contribuições, tá? E onde é que eu encontro o CNIS? Onde que eu encontro esse extrato de contribuições? Você pode emitir, baixar esse documento através do portal Meu INSS ou para quem é correntista do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, também consegue emitir esse documento pela internet através da conta corrente no banco, na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, tá bom? E baixando esse documento, peraí, tomara que nós não tenhamos nenhum problema hoje, vou ativar aqui, desculpa gente, travou aqui para mim, vocês estão me ouvindo? Fala se vocês estão me ouvindo, por favor, aqui para a internet. Olá, vocês estão me ouvindo? Parece que teve um problema aqui com a internet. Me falem aqui, por favor, se vocês me ouvem. Vocês podem... Não, não tem problema não. Dá uma olhada aí. Desconectou alguma coisa aí. Acontece, gente. Mas está normalizando. Vocês estão me ouvindo? Me dá um toque aí, por favor. Aí eu vou continuar aqui com a live. Tá, ouvindo bem, né? Beleza, então vamos continuar. Ótimo, obrigada, Léa, obrigada, Osana. Bem-vindas. Bom, eu estava explicando então para vocês que vocês conseguem o CNIS, que é o extrato de contribuições, através do portal Meu INSS, ou para quem tem conta corrente na Caixa, ou conta poupança também no Banco do Brasil, ou Caixa Econômica, também consegue emitir por lá, tá? E por que o CNIS existe, gente? Ele foi criado pelo governo. Para quê? Para ter o cadastro aí de todos as pessoas que trabalham, que têm renda e que contribuem para o sistema previdenciário. Como a gente já tinha conversado antes, o sistema previdenciário nosso aqui no Brasil, ele tem um princípio que a gente chama da solidariedade. Quando eu contribuo hoje, eu estou contribuindo para aquelas pessoas que estão aposentadas, recebendo benefícios, tá? Para que quando eu for me aposentar ou precisar receber algum benefício por uma doença ou por uma incapacidade permanente, eu vou receber
através daquelas pessoas que estão contribuindo, tá bom? Por isso que fala que é um sistema de solidariedade. Então, quando eu contribuo para o INSS, né, eu vou ter lá esse cadastro. Esse cadastro, gente, eu vou até ler aqui para vocês, tá? Nós vamos encontrar lá todos os seus vínculos empregatícios a partir de 1976, tá? Ou seja, vínculos empregatícios para quem trabalha de carteira assinada, desde 1976, tá? Os recolhimentos como contribuinte individual a partir de 1979 e as remunerações que nós recebemos, né, quando a gente trabalha de carteira assinada, elas vão aparecer lá só a partir de 1990. Então, é importante saber dessas datas, porque, por exemplo, quem começou a trabalhar antes de 76, não tiver lá a informação na sua carteira de trabalho, lá no INSS, você pode apresentar a sua carteira de trabalho e vai servir como prova daquele período, porque o INSS começou a registrar isso a partir de 1976, tudo bem? Bom, continuando. E quem é e o que está lá no CNIS? Bom, quando você acessa o seu extrato de contribuições, você vai ver lá que contém seus dados pessoais. Vai ter lá o seu nome completo, o número de inscrição do trabalhador, que é o seu NIT, vai ter lá o seu CPF, a sua data de nascimento e o nome da sua mãe. São as informações que são importantes para poder diferenciar o segurado. E é importante mesmo, gente, porque tem pessoas que são homônimas, né? Tem, por exemplo, várias Marias Aparecida, por exemplo, né? Pereira, né? Que é meu nome também. Meu sobrenome, né? Maria Alves Pereira. Se tiver alguém com o mesmo nome, o que vai diferenciar? O CPF, o NIT, o nome da mãe. Então, por isso que esses dados são importantes. E eu também sempre confiro quando eu acesso de um cliente. Por quê? Porque se tiver alguma informação errada, eu tenho que solicitar a retificação, ok? E o que mais que contém lá? Lá vão ter as nossas relações previdenciárias. E o que são essas relações previdenciárias? Quando você acessa o seu extrato de contribuições, ele vai ter lá umas colunas. Essas colunas têm lá a origem do vínculo, tem lá o período, que é a data do início do seu trabalho numa determinada empresa, e a data fim, o tipo de filiado no vínculo, se, por exemplo, é empregado, ou se é contribuinte facultativo, ou se é um contribuinte individual, ou se é um MEI, vai estar lá especificado qual é o seu tipo de vínculo, tá? E vai ter lá também a última remuneração, uma coluna assim, e indicadores. Isso é muito importante, indicadores, mas eu vou deixar para falar para quem ficar me acompanhando aqui até o final, tá? Aí eu explico direitinho o que significa esses indicadores. Bom, e seguindo aí, em cada sequência dessas relações aí que eu disse previdenciárias, nós vamos encontrar também as colunas de remunerações. Isso aí é para o caso das pessoas que são seletistas, né? Porque antes eu falei de contribuições, são para contribuinte individual, facultativo, se for MEI, por exemplo. Agora, se for trabalhador seletista, aí você vai ver lá as suas remunerações. E essa coluna de remunerações, ela é dividida lá também. Você vai encontrar lá o mês de competência, você vai encontrar lá a remuneração e os indicadores. O que é esse mês de competência, gente? É o mês em que foi apurado o valor da sua remuneração, tá? Se for um contribuinte individual, um contribuinte facultativo, também vai ser o mês da competência, o mês da apuração da sua remuneração. Quando a gente paga o INSS até o dia 15, quem é contribuinte individual, né, paga aquele carnezinho, aquela guia, vai pagar o vencimento até o dia 15, agora teve que pagar até 15 de setembro, o mês de apuração referente a agosto. Então, esse que é o mês de competência. Quando for 15 de outubro, eu vou pagar referente à competência de setembro. Por isso que muita gente chega para mim e fala assim, doutora, falta aí só 3 anos para me aposentar. Eu posso pagar para frente? Eu posso pagar os 2 anos para frente? Não pode. Por quê? Porque ainda não teve um mês de apuração
da sua remuneração. Eu não posso prever o que você vai receber no mês que vem, mesmo quem seja um empregado de carteira assinada, um contribuinte individual que tem que contribuir de acordo com a remuneração, com a renda dele, né, no mês de apuração. Tem aquelas pessoas que contribuem com o mínimo, tudo bem, já sabe que vai contribuir sempre com o salário mínimo, mas mesmo assim eu não posso antecipar as minhas contribuições para eu poder aposentar mais rápido, tá bom? Bom, e continuando aí, quando se trata de recolhimentos de carnês, né, que eu falei de guia, então eu não vou ter remuneração, eu tenho contribuições que eu faço mensalmente. E também nós vamos encontrar lá a competência, a data de pagamento, que é muito importante, a contribuição, o salário de contribuição e os indicadores, tá? O que é o salário de contribuição? É aquele valor que eu pago a remuneração mensalmente, que eu aplico aquela alíquota que eu contribuo, ou 20% ou 11%. Então, eu vou ter esse salário de contribuição, tá bom? Para poder constar a base de cálculo que eu faço a minha contribuição para o INSS, tá bom? E vai ter também lá os indicadores. Esses indicadores, gente, eles são muito importantes. Os indicadores, eles estão ali no final do seu extrato, ou eles podem estar também nessa coluna. São algumas siglas que o INSS tem para poder identificar algumas situações que o servidor do INSS tem que ficar alerta. Então, se o servidor do INSS tem que ficar alerta, a gente tem que ficar mais ainda, tá bom? Por quê? Porque se tiver algum erro, aí que está indicando que tem algum probleminha, algum erro que precisa ser retificado. E eu tenho que ficar alerta com esse indicador, saber do que se trata e correr atrás aí para resolver, ok? Deu para entender até aqui, gente, do que eu estou falando? Ótimo, beleza. Então tá. Essa live é uma delícia, né, gente? Falar de direito previdenciário é bom demais da conta. É igual pão de queijo com café. Bem fresquinho, não é? Tem que gostar muito mesmo, gente. Eu sei que às vezes não é tranquilo a gente entender dos nossos direitos, mas é importantíssimo, tá? Eu sinto muita falta disso quando eu recebo cliente no escritório. Eu acho que a informação tem que chegar para todas as pessoas. Não são todos os advogados que pactuam dessa ideia, né, de transmitir conhecimento. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar as redes sociais para isso, para transmitir o conhecimento. E se o cliente, se um de vocês quiser procurar um profissional, um advogado previdenciarista, né, para ajudar vocês na hora de aposentar, vocês vão chegar lá muito melhor preparados. E o próprio advogado, eu ficaria muito satisfeita se meu cliente já chegasse com meio caminho andado, né? Por exemplo, o que acontece muito aqui no CNIS que a gente tem que ficar esperto? Chegamos nessa parte que eu tenho que me preocupar. É o quê? O que acontece assim, frequentemente, é você ter mais de um NIT. Muita gente não sabe disso. Eu até postei aqui há um tempo atrás, né, que eu fui atender uma cliente e ela chegou com um monte de carnê aqui para mim, vários, uns 20 carnezinhos, gente. Quando eu fui olhar o extrato dela, tinha lá apenas 2015 e 2016, só 2 anos. Aí eu já estranhei e já falei, não, tem alguma coisa errada, vamos atrás do erro. Aí eu olhei os carnês todos, verifiquei que ela tinha contribuído com 2 números de NITs diferentes. Ela contribuía como contribuinte individual e depois abriu uma empresa como MEI, né, e começou a contribuir com outro número de inscrição, né, social, que a gente chama assim. Então nós tínhamos que ir atrás disso tudo, ir atrás do INSS, pedir retificação no INSS, ir lá na Caixa, pegar extratos da Caixa, ela tinha nome de solteira, teve que corrigir para nome de casada. Então, ou seja, né, o tempo que você gasta para você resolver isso, se for na hora que você tiver para se aposentar, pode ser que você tenha surpresa de não conseguir resolver isso a um tempo viável. Outra situação, quando você precisa de algum documento para comprovar vínculo, né, às vezes tem lá a informação assim no INSS. PREM-EST, PREM-EST. O que é isso? Quer dizer que teve uma informação ali fora do prazo
passível do INSS ter que validar aquela informação. Então, se isso passou anos, eu vou atrás da empresa porque eu preciso de um documento e essa empresa não existe mais, né? Aí vai ser um outro problema que eu vou ter pela frente. O que acontece muito? Pessoas que abrem empresa e não dão baixa. Você extingue a empresa, mas não dá baixa. Quando você for requerer seu benefício, o INSS vai estar entendendo que você tem uma empresa ainda em aberto. Então, se você tiver contribuições lá de outra forma, como, por exemplo, contribuinte facultativo, que não pode contribuir quando você é empresário, né? Quando você é contribuinte individual, quando você é empregado, você não pode contribuir como facultativo. Então, isso vai ser um problema lá na frente para o segurado do INSS. Não é, sogrinho? Com certeza, verdade. Você tem que ter sabedoria, tem que buscar, tem que pesquisar. É isso mesmo. A ciência. Tem que ter interesse, né? Pela sua vida, pelo seu direito, né? Bom, e o que mais? Pagamentos atrasados que as pessoas fazem sem poder saber se pode ou não. E pagamentos atrasados, dependendo, não contam para carência. E eu preciso para aposentar ou para ter pensão por morte para os dependentes. Eu preciso ter tanto aposentadoria por idade como tempo de contribuição, 180 meses de carência. E o pagamento atrasado vai contar como carência só se você estiver dentro da qualidade segurado. O que é isso? Eu não falei para vocês que quando a pessoa paga, vai ter lá a competência, vai ter a data do pagamento. Então, quando é contribuinte individual, né? Que contribui com o carnezinho ou com a guia. Então, a pessoa tem lá a data de pagamento. Então, a gente tem que olhar se o primeiro pagamento que ela fez como contribuinte facultativo ou individual foi em dia. Porque se não for em dia, as contribuições, as primeiras, só vai contar a partir da primeira em dia. Então, a gente precisa preocupar com esse documento. Deu para entender que ele é importantíssimo, né? Se eu não zelar por ele, eu vou ter um pouquinho de problema aí na frente. O que mais que eu queria falar? Que é importante, que eu já até falei aqui. Quando você trabalha numa empresa e não tem lá, tem só a data de entrada, mas não tem a data fim, a data de saída. Isso traz grandes problemas também. Para quem tem a carteira de trabalho, tranquilo, muitos dos indicadores que a gente vê lá no final do extrato de contribuição resolve apresentando a carteira de trabalho, né? Por exemplo, empregadas domésticas. Quando as empregadas domésticas me procuram, eu já pego o extrato e vejo que está lá um monte de informação falando que ela tem que comprovar que ela tem pendências de vínculo. Por quê? Porque ela tem que comparecer no INSS e mostrar a carteira de trabalho. A partir do momento que ela mostra a carteira de trabalho e consta lá a empresa assinando a carteira, aí o INSS valida as contribuições do empregado doméstico. Tá? Então, essa data fim, quando não tem, eu preciso retificar. Antigamente, o INSS era muito burocrático quando o segurado pedia para retificar vínculos antes de requerer a aposentadoria. O INSS só aceitava a retificação do CNIS, do extrato de contribuições, quando a pessoa fosse se aposentar. Só que os juízes entendem, né, através de jurisprudências, que isso é violar o direito do segurado. O segurado pode a qualquer momento requerer a retificação do seu extrato. Até porque, por exemplo, não tem a data de saída. Aí eu fico desempregado de uma empresa, fico desempregado. E tem um vínculo lá que está aberto, não consta a data de saída. Aí eu começo a contribuir como facultativo. O INSS não vai considerar essas contribuições facultativas, porque para ele você ainda continua numa empresa. E você não pode contribuir como facultativo, entendeu? Então, por isso que precisa retificar. Se eu for pedir um benefício por um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, o INSS pode negar, falar que não tem lá um número de contribuições, porque a pessoa ficou sem pouco, que a pessoa não tem qualidade segurada, porque há muito tempo ela contribui como facultativa, ele não vai considerar essas contribuições. Então, o INSS tem sim que aceitar
o que o segurado peça retificação a qualquer momento, a qualquer tempo. Se for uma coisa simples, pode até pedir no momento da aposentadoria. Mas se não for, quanto antes retificar, melhor, não é mesmo? Às vezes, muitos clientes perdem carteira de trabalho. E aí, o que a gente faz? A gente tem que ir atrás de extratos de fundo de garantia. Para quem não sabe, para quem não tem carteira, pode até anotar aí, viu, gente? O que precisa quando não tem a carteira de trabalho? Extrato de fundo de garantia, precisa daquele registro lá no livro de empregados, aquela página onde consta o registro, precisa do contrato de trabalho, um holerite, um tipo de prova que você possa demonstrar aí o vínculo com com as empresas que você trabalhou. Tá? Mas quanto mais cuidado você tiver com seus documentos trabalhistas e previdenciários, melhor para você não ter problemas futuros, tá bom? Bom, o que eu tinha para dizer a vocês de extrato era esse, o de CNIS, extrato de contribuições. Agora eu estou aqui para vocês, caso vocês queiram fazer perguntas. Boa noite, Nuriele, tudo bem, minha querida afilhada? Bom te ver por aqui. Pedro, Amanda Costa, boa noite. Todd, obrigada por vocês estarem presentes. Vocês têm alguma dúvida? Queiram fazer alguma pergunta? Aproveitar algum caso concreto? Vocês entenderam o que é o extrato de contribuições, o que é o CNIS, como ele é importante, né? E muito pouca gente fala disso, né? Então essa informação, gente, vale ouro para vocês, viu? Qualquer pessoa que vocês conheçam aí, que estejam trabalhando aqui no Brasil, igual a Romilda que está fora, vocês podem informar que é tranquilo de poder ter acesso a esse extrato. É através do portal Meu INSS, principalmente, é só fazer o cadastro, né? O cadastro, às vezes, é um pouco complicado de se fazer, porque ele vai fazer algumas perguntas, né? Você precisa ter lá a sua carteira de trabalho, carnê de contribuição, identidade, CPF, entrar no site gov.br e lá você vai poder fazer o seu cadastro, tá? E aí você vai ter uma senha, com essa senha do gov.br, você acessa o portal Meu INSS. Na hora de acessar o portal Meu INSS pela primeira vez, é que vai fazer essas perguntas. Perguntas do tipo, quando que foi a última contribuição? Vai aparecer lá uma lista de empresas, falar quais dessas empresas que você trabalhou, falar qual é o valor da sua contribuição. Você respondendo certinho, você cria a senha e pronto. Tranquilo a partir de então para você ter acesso às suas informações previdenciárias, tá? Por isso que quando eu falo da simulação, vocês entenderam por que a simulação Vocês entenderam por que a simulação às vezes é falha? Porque às vezes eu tenho que fazer retificações. Outra coisa que acontece que eu não falei que é importante é quando tem salários menores que o salário mínimo. Contribuições com valores abaixo do salário mínimo, elas não são contadas a partir de 14 de novembro de 2019 para tempo de contribuição e para tempo de carência. Então, se eu tenho contribuições menores que o salário mínimo, eu preciso complementar essas contribuições, tá? 3 coisas que eu posso fazer: complementar a contribuição, eu posso agrupar contribuições até chegar ao valor do salário mínimo, né? Ou posso aproveitar um excedente. Se eu contribuir em algum momento lá uma contribuição alta, eu posso aproveitar o excedente do salário mínimo e complementar essa contribuição que ficou menor. E a partir de então ela vai ser considerada aí para cálculo de tempo de contribuição e carência, tá bom? A Bela está fazendo uma pergunta aqui. Eu não entendi. Quem é MEI está contribuindo? Sim, claro, Bela. Olha, isso é uma dúvida constante, tá? Quando a pessoa se cadastra como MEI, é um microempreendedor individual, ela paga todo mês, ela deve pagar todo mês uma guia, a DAS-MEI, tá? Essa guia tem lá incluída a contribuição para o INSS de 5%, você paga lá R$1 de ICMS e R$5 se você é um prestador de serviços.
Se você vende produtos, você paga mais R$1, 5% mais R$1. Se você presta serviço, você paga 5% mais R$5. E se você é prestador de serviço e também vende produtos, né? Aí você vai pagar 5% mais R$1 mais R$5, tá? Ou seja, está lá a sua contribuição do INSS. E vai te dar todos os direitos, a aposentadoria por idade, benefícios por incapacidade, pensão por morte para os dependentes, tá bom? Só não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, infelizmente. Quem contribui, gente, com 11% ou como MEI, não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser que faça a complementação. É um direito da pessoa poder complementar 15% no caso de MEI, para chegar aí a 20% e 9% para quem contribui com a alíquota de 11%. Deu para entender, Bela? Respondi a sua pergunta? Então, o MEI, sim, ele contribui já para o INSS, tá bom? Isso aí é tranquilo. Agora, para definir se quer aposentar por tempo, se vale a pena complementar, né, ou não, aí realmente é um estudo do seu histórico de contribuições, é um estudo das suas contribuições passadas, né, para saber quanto tempo de contribuição que tem, se estiver próximo de aposentar por tempo de contribuição, se valores for acima de um salário mínimo, aí às vezes vale a pena complementar, tá bom? Por nada. Elifa Clean, onde consigo carnê? Olha, para a contribuição. Esse carnezinho ele fica disponível em papelarias, aquelas bancas de jornal. Ou então, para quem tiver facilidade de acessar pela internet, ela fica disponível pela internet. É uma guia também, vai lá no site, no portal, vou até olhar aqui, é da Receita Federal. Chama SAL. Tá? E aí, você, clicando no Google, você consegue acessar a guia, tá? Vou até acessar aqui pela internet, pelo meu computador. Você joga no Google, né, guia do INSS, ele vai te levar para a página da Receita Federal e você consegue preencher a guia. Guia INSS. E aí você consegue. Isso é para quem contribui com o carnê. Agora o MEI não, o MEI é diferente, tá? Eu falo daqui a pouco. Porque a guia do INSS, para quem faz a contribuição, é o Sistema de Acréscimos Legais, SAL. Você chegando lá, vai ter as opções para você ir no Contribuintes Filiados antes de 29/11/1999. Mas você já pode clicar no Contribuintes Filiados a partir de 29/11/99. Todo mundo pode clicar a partir daí. Ele vai pedir para você ver para você indicar qual é a sua categoria, se é contribuinte individual ou facultativo, qual é o mês que você está pagando, né? Vai te pedir o número do seu NIT, depois pedir o mês que você está pagando e o valor, qual que é o salário de contribuição. E aí você pede para emitir a guia, tá? Entendido? Agora o MEI não, o MEI vai no portal MEI, né? E lá ele consegue emitir a guia que ele tem que pagar mensalmente, tá bom? E, gente, é importante o MEI pagar mensalmente. Quando você faz o seu cadastro como MEI, você tem essas obrigações fiscais e obrigações que a gente chama de acessórias. Você deve pagar a guia mensalmente e deve declarar imposto de renda, tá bom? Com isso, você cumpre a sua obrigação, tá? Dentro daquele limite de MEI anual, aquele faturamento que a lei informa que deve ser o faturamento mensal anual de MEI, tá? E se não contribuir, você pode ser cobrado, inclusive, na justiça. E se você baixar o seu cadastro como MEI, seu CNPJ, essa dívida ativa pode ir para o seu CPF. Então, não é legal ficar com dívida ativa não, né? Maravilha, vou passar essa informação. Beleza. Então é isso, gente. A minha contribuição com vocês hoje com o direito previdenciário a respeito das aposentadorias, a proposta que eu me comprometi a falar com vocês esse mês é sobre aposentadorias. E eu não poderia falar deixar de falar do CNIS,
Né? Não adianta nada eu vou falar de aposentadorias, que você pode se programar e não te avisar, não te deixar ciente que esse cadastro, que esse extrato de contribuições, ele é muito importante, né? Que você imita, que você baixe, que você analise se existe alguma retificação a ser feita, tá bom? Existe um serviço no INSS, quando você acessa o portal Meu INSS, que é acerto de vínculos e contribuições ou acerto de alíquotas. Esse serviço é que você acessa e você consegue sim fazer a retificação necessária aí no seu extrato. Tá bom? Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Eu estou aproveitando que a Marlene está aí. Quero indicar esse livro aqui para vocês. A Marlene que me deu de presente, gente. Olha, ele chama Nunca Desista dos Seus Sonhos. Como eu gosto de falar aqui também de empreendedorismo, né? Eu gosto de incentivar, principalmente as mulheres. Aqui tem muitas microempreendedores individuais que me seguem. Então, eu gosto sempre de deixar uma indicação. Muita gente fala assim, livro de autoajuda eu não gosto. Todo mundo fala que não é, muita gente fala que não é interessante ler. Gente, livro a gente lê, sabe? Qualquer tipo de livro vai te trazer conhecimento, vai abrir seus horizontes, né? Tem um livro que eu leio todos os dias, que é a Bíblia, né, Dona Elita? Com certeza, né? A palavra de Deus é importante. A palavra de Deus é importantíssima. Então, independente de sua religião, a gente gosta sempre de incentivar aqui a fé que nos motiva em cada dia a gente poder vencer nossos desafios. E a leitura também. Tá? Como eu gosto de transmitir conhecimento, estou indicando também um livro, Nunca Desista de Seus Sonhos. Hoje a gente está tão viciado na internet, no entretenimento de internet, não é? Isso mesmo, Leia. Verdade, amo ler. Muito, muito boa essa live. Eu que agradeço, Bela. É verdade, ler é bom demais, viu, Leia? Porque a gente abre os nossos horizontes, a gente pode ir para outros lugares, conversar com outras pessoas, obter outros conhecimentos além do nosso e a gente acaba compartilhando, porque na vida a gente está aqui para isso, né? Para partilhar o que Deus nos proporciona de talento. Além de estar aqui, lógico, ficar conhecida como profissional, quero muito transmitir essa mensagem para vocês do dia a dia. Não é fácil a gente atingir os nossos sonhos, mas a gente tendo fé, a gente chega lá, a gente vence nossos desafios, tá? Então tá a indicação, né, esse livro bacana demais, Augusto Cury, Nunca Desista de Seus Sonhos, tá? E na próxima semana vai estar aqui comigo a advogada, a doutora Paola Silva. Nós vamos falar a respeito de atividade especial, tá bom? Nós vamos poder falar aqui quais são, né, os recursos que nós podemos ter aí para que as pessoas expostas a agentes insalubres e periculosos possam conseguir a aposentadoria especial, a tão sonhada aposentadoria especial, que é tão difícil realmente de ter o deferimento administrativo, geralmente caminha para a justiça, mas o máximo que a gente puder estar com o processo bem feito, melhor ainda, tá bom? Então não percam semana que vem, quinta-feira às 20 horas, eu aqui com a doutora Paola Silva, tá bom? Inclusive, para vocês já irem sabendo que tipo de pessoa que ela é, tem lá no Instagram dela, ela postou lá esses dias, o medo e a fé têm algo em comum. Ambos nos pedem para acreditar em algo que não podemos ver. Bacana, né? Então é isso aí, gente. Fiquem com essa aí para vocês irem refletindo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada, viu, pela presença. Espero vocês aí na próxima quinta-feira, às 20 horas, tá bom? Tchau, tchau. Dona Elita ali, ó. Tchauzinho. Tchau, gente. Essa passagem está em Hebreus 11. Isso aí, beijo para todos. Até mais. Boa noite. Obrigada pela presença.